A seguir, IIGD Irajá. O Senhor Deus tem falado conosco, irmãos, bastante sobre a santificação, a importância, a necessidade. O Senhor Deus, Ele nos tirou do meio da multidão que há sobre a face da terra. Talvez você pergunte, mas Deus não quer a todos? Claro que Ele quer a todos. O sacrifício de Jesus foi feito por todo ser humano. Mas o Evangelho tem de chegar a cada um. E cada um tome a sua decisão e faça a sua escolha. Você que encontrou Jesus, você que recebeu a Jesus, você que tem o seu nome no livro da vida, então você sabe que Deus te tirou do meio da multidão. Você já foi separado. Separado por Deus e separado para Deus. Isso precisa estar vivo dentro de nós, irmãos. Nós precisamos ter como ponto principal da nossa vida a comunhão com Deus, acima de tudo. Mas infelizmente não é assim que acontece hoje. Nós vemos as pessoas correndo para as igrejas, para soluções imediatas, momentâneas. Muitas fazem das igrejas pronto-socorros. Ou seja, eu vou lá, vou me socorrer, eu vou buscar uma bênção, eu vou para Deus resolver isso para mim, eu vou porque eu estou desesperado. E muitos abandonam a Jesus. Há um momento na Bíblia, no Evangelho de João, que Jesus começou a apertar com os discípulos. Na verdade, com toda a multidão e os discípulos. E muitos, diz a Bíblia que muitos discípulos abandonaram a Jesus porque não suportaram ouvir o que Jesus estava dizendo. Há pessoas, irmãos, que ficam crianças espirituais a vida toda. É impressionante, irmãos, o número de pessoas que entram nas igrejas e que passam temporadas, que chegam até a compreender algumas coisas ou até muitas coisas e abandonam a Jesus por não quererem compromisso com Deus. Eu confesso que isso me impressiona. A mim, primeiro como serva de Cristo salva, mas como pastora, me impressiona bastante. De ver que há pessoas que desprezam a palavra de Deus, desprezam as grandezas de Deus. Na verdade, desprezam tudo de bom e tentam viver por si mesmas, conforme a sociedade cega, sem Cristo, sem luz. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela é tirada da multidão, ela é tirada da cegueira espiritual, ela é tirada das trevas, mas ela é tirada das garras de Satanás. Todo cristão precisa ter isso no seu coração, bem vivo, e ser uma pessoa não apenas consciente, mas feliz por ser de Jesus. Irmãos, a salvação eterna é algo que ninguém pode fazer, ninguém pode conceder. A pessoa pode ser a pessoa mais rica da face da terra, ela pode ser a pessoa mais famosa neste mundo, o mundo inteiro aplaudi-la, se inclinar diante dela. Mas se ela não receber Jesus, quando ela partir deste mundo, e vai partir como todo ser humano parte, ela estará eternamente no lago de fogo no inferno. Isso pode assustar as pessoas, mas até isso, há pessoas que se assustam, mas não se submetem a Jesus. E hoje, o que o Senhor Deus colocou dentro de mim, esses dias, eu trago hoje à igreja, que Jesus, Ele não quer uma multidão de pessoas dispersas, ou que só busquem a Deus quando precisam. Jesus quer
aconchegar a todos. Ele quer envolver a cada um para que o diabo não toque mais. Para que esse que se aproxime dele e seja dele, vença todas as adversidades. Mas com ele, por ele. Eu estou falando de discípulos. Há uma grande diferença, irmãos, entre a multidão e os discípulos. Em todos os sentidos. Multidões seguiam a Jesus. Multidões andavam atrás de Jesus. Onde descobriam que Jesus estava, a multidão afluía. Queriam tocar, queriam isso, queriam aquilo. Tudo bem. Porém, os olhos de Jesus estavam sempre sobre discípulos. Se você quiser os cuidados de Deus, se você quiser os olhos de Jesus sobre você e estendidos a tudo quanto você creia, você precisa ser discípulo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Acompanhe comigo, leia comigo um pedacinho do Sermão da Montanha, do início do Sermão da Montanha, um pedacinho, dos versículos 17 ao 20, bem devagarinho, vamos juntos? E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, dá uma paradinha. Nós não vamos ler o Sermão da Montanha, você leia em casa, principalmente quem está iniciando no Evangelho, é muito, muito edificante, muito. Mas nós vamos agora parar no versículo 20. Diz, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, amém, Jesus? Jesus voltava os seus olhos para os discípulos. Irmãos, a diferença é total. Ou quase que total. Porque como vemos aqui, as multidões corriam atrás de Jesus. Elas iam até Jesus. Levavam os doentes, eram curadas, eram libertas. Mas depois as multidões iam embora, irmãos. Esse é o problema. As multidões, depois daquela temporada de busca, ou daquele dia do socorro imediato, vão embora. Vão viver sua vida. Porque os que ficam juntinho de Jesus, que assumem compromisso com Jesus, que verdadeiramente seguem a palavra de Deus, vão ser criticados. Muito criticados. Com toda a liberdade que se tem para pregar o Evangelho no Brasil, quando a pessoa começa a se apegar um pouquinho mais a Jesus, começa a frequentar mais cultos, não apenas o domingo, como muitos religiosos fazem, só o domingo. As igrejas também ficam cheias de domingueiros, que durante a semana pouco se importam, porque estão muito ocupados com as coisas da vida. Jesus não tem um espaço no relógio durante a semana. Muitos não oram. Muitos não abrem uma Bíblia durante a semana. Mas o domingo estão na casa de Deus. E outros não, nem no domingo. Tão somente nas temporadas, ou nos momentos necessários, ou nos momentos de desespero. É a triste realidade.
O discípulo não, irmãos. O discípulo é aquele que está sempre junto de Jesus. Ou seja, desde que ele recebe Jesus, ele se apega a Jesus, ele se liga a Jesus. Ele passa a viver da palavra de Deus, que é o seu alimento. Esse se alimenta, esse atenta, esse procura se encher do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo. Esse está sempre, sempre, sempre com Jesus. O discípulo é diferenciado de todos, de quaisquer multidões, até das multidões religiosas. O religioso, ele tem capa religiosa, ele tem aparência religiosa, ele tem semblante religioso, ele tem até gestos religiosos, mas ele não vive verdadeiramente da fé, como vive um discípulo que segue a Jesus na simplicidade, ou seja, que não abandona os ensinamentos de Jesus, que são simples. Então nós estamos contemplando aqui um pedacinho do Evangelho de Lucas, que fala que as multidões, elas corriam até Jesus, e levavam doentes, levavam paralíticos, levavam atormentados. Jesus curava todos, dele saía virtude para todos. Isso aqui impressiona. Versículo 19: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava todos. Isso aqui é muito lindo, irmãos. E Jesus sabia que as pessoas eram ingratas. Ele sabia que muitos, a maioria o abandonariam logo após receberem sua cura. E é triste, irmãos, que isso continua acontecendo até os nossos dias. Quantas vezes chegam pessoas aqui no Irajá, aqui, ouvem um pouquinho da palavra, logo recebem uma cura, uma libertação, logo contam um testemunho de uma porta que Deus abriu, e passa um tempinho, procura-se aquela pessoa, às vezes até porque ela serve de referência daquele milagre que alguém está precisando, para dizer, vamos ajudar aquele que está precisando, ouvindo esse testemunho, e a pessoa já não está mais, já foi embora viver a vida dela, ela já está vivendo como vivia antes. Ela buscou, ela procurou a Jesus, Jesus entrou na sua vida, mas ela o pôs fora da sua vida e seguiu sua caminhada sozinha. Eu me impressiono, irmãos, como as pessoas desprezam a salvação eterna. De todo o meu coração, é uma das coisas que mais me impressiona, é o descaso de pessoas que conhecem a Jesus, que frequentam igrejas, que andam pelas igrejas cristãs, evangélicas, e que não se apegam a Jesus, mas vivem para os seus próprios interesses o tempo todo. Mesmo sabendo que Jesus é o Criador, sabendo que dele vem o dom da vida, eu me impressiono com isso. Eu me impressiono de todo o meu coração, eu digo para vocês, eu me impressiono com o desprezo que muitas pessoas que provaram o poder de Deus, que conheceram a Jesus um pouquinho, o desprezo que dão à salvação eterna, à vida eterna, e não se submetem a serem discípulos de Jesus. Porque o discípulo, ele é comprometido. O discípulo, ele aprende com o seu mestre, mas Jesus é o Senhor. E se ele é discípulo, ele sabe que precisa ser servo, serva. Essa é outra grande dificuldade no meio cristão, encontrar servos. Impressiona também, irmãos, pessoas que se convertem, que aparentemente se doam, que são chamadas, mas que têm uma dificuldade muito grande para servir. É impressionante como o ser humano é egoísta.
e busca sempre os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo, e não os interesses de Deus, que estão todos revelados com simplicidade nas Escrituras. Quem dera que ao menos os que se convertessem verdadeiramente abrissem o coração e se enquadrassem, adentrassem dentro da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, para ocupar cada um o seu lugar. O apóstolo Pedro faz uma colocação interessante. Ele diz que a igreja de Cristo sobre a terra é um edifício. Ele é um edifício de pedras vivas. Pelo que eu entendo de edifício, é tijolo sobre tijolo. Tijolo sobre tijolo. Eu me impressiono como as pessoas, irmãos, têm dificuldade de se submeterem à própria palavra, ao próprio Deus. Resumindo essa parte, o egoísmo do ser humano em querer viver para si, buscando sempre os seus próprios interesses, a realização de todas as suas vontades, mas nunca perguntando ao Senhor: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque os discípulos, irmãos, eles não tinham vontade própria. Jesus dizia: vão, e eles iam. Aquele momento em que Jesus os chama e manda que eles entrem no barquinho, no barco, e passem para o outro lado, o Lucas diz que Jesus os obrigou a entrar no barco. Ordenou que eles entrassem no barco. Eu acho interessante, irmãos, que a pessoa se converte, começa a entender a palavra, os olhos espirituais são abertos, mas quando a palavra dá uma ordem, alguns não se submetem. Em coisas simples, como perdoar alguém, como ser um dizimista, como congregar, fazer parte do corpo de Cristo. Acho interessante que há pessoas que escolhem o meio em que elas querem estar, sabem onde Deus as quer. Mas onde Deus me quer? Quando uma pessoa anda de igreja em igreja e diz: eu não sei onde Deus me quer, ela tem os olhos críticos e ela põe defeito em tudo. Não há um lugar que sirva para ela. Ela não consegue parar em igreja nenhuma, porque nenhuma é boa para ela. Ela é muito boa para qualquer igreja. Eu me impressiono. Aí eu vejo Jesus andando pelo meio das matas, em aldeias, procurando pessoas para curar, para libertar. Eu vejo Jesus atravessando desertos, como diz aqui, como dizem os evangelhos. Eu vejo Jesus levantando de madrugada para orar, como diz Marcos no início do seu evangelho. Para quê? Com uma intimidade com Deus, para socorrer e fazer bem às pessoas. E vejo as pessoas criando tantos obstáculos e vendo tantas dificuldades para servir a Deus. Eu me impressiono. A igreja é longe, está muito calor, o sol está muito quente, o trânsito está muito difícil, eu trabalho, chego tarde. Eu me impressiono. Eu me impressiono como as pessoas desprezam a presença soberana do Deus que criou este universo e que permite que seres humanos mortais, pobres, o ser humano sem Deus é pobre, miserável, pessoas doentes, perturbadas, chegam a Ele. Ele limpa, Ele lava, Ele cura, Ele liberta, Ele abençoa, mas Ele não tem valor. As pessoas vivem egoisticamente para si mesmas, buscam a Deus para ter apoio, para terem proteção,
para terem bênçãos, mas muitas, muitas, muitas abandonam a Jesus por qualquer coisa. Eu me impressiono. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.